Então, pessoal, era um pouco tentar ligar essa questão macro da nossa realidade, aí que tem tudo a ver com habitação e também o significado da habitação, tá? Acho que foi só, preparei isso para a gente poder dialogar aí, trocar ideia junto, tá? Obrigado. Eu só queria dizer que eu estava lendo esse livro aí e que eu fiquei muito impressionada com eu não vou lembrar das datas nem nada, lógico, mas no começo, quando as cidades começaram a surgir lá na Mesopotâmia, sei lá onde, lá antes ainda, os assírios, sei lá o quem, mas eu fiquei muito impressionada porque as cidades, elas tinham uma estrutura urbana super descolada. A estrutura urbana era para todos os habitantes da cidade. E as casas eram muito simples, porque a vida acontecia no espaço público. Então, só um comentário. Para ver como que a nossa civilização, como a gente foi caminhando para os tortos, né? Pergunta-se uma constatação também, né? Que aqui na estação do metrô Conceição, aquilo mudou de casa para arranha-céus, tipo uma Copacabana do Rio de Janeiro. E o BNDES está atrás disso, financiando esse apartamento que é revendido pela classe que vai ocupar esse apartamento, entendeu? Com essa relação, poder público, empreiteiras que constroem, né? Isso é um aspecto. O outro, esses dados que você levantou, é fundamental para a gente entender, né? Agora, isso tem a ver com escravidão, libertação dos escravos, os negros indo para as favelas, para as periferias, e vão ocupar o espaço que não havia para eles mais. Tem a ver? Boa noite a todos e a todas. Falar em cortiço, quando eu vim da Bahia em 77, eu morei na Moca. Morei no cortiço já, entendeu? Era quarto de pensão, era um banheiro para mais ou menos umas 5 ou 6 famílias, mas a maioria era solteira, entendeu? Não tinha família com filho pequeno. E eu conheço a realidade do cortiço. Sei como é que é o cortiço, entendeu? Morei já. Quarto de pensão, falar quarto de pensão, mas é o cortiço que você está falando aí, né? Falar lá é quarto de pensão. E tem uma exploração, porque os aluguéis é muito caro. É mais caro do que 3 cômodos na periferia, um quarto num cortiço no centro da cidade. Por quê? Porque tem os empregos perto, como ele falou, né? Agora já os empregos já foram embora. Mas naquele tempo, em 77, era tudo lá. Entendeu? Então eu conheço a realidade do cortiço. Eu estava lembrando que o primeiro café filosófico que teve, não sei se vocês lembram, mas foi um professor que veio aqui e falou que não tinha diferença entre o centro de São Paulo e a periferia. Enfim, que era uma violência generalizada, assim. Assim, é que eu não concordo, mas enfim, tem uma coisa do... Mas é que fica nítido que tem uma... Enfim, que a violência a violência em relação ao espaço que você ocupa na cidade, ela é mais... Ela varia, né? Eu tava só lembrando que a gente fez um movimento também no café, né? Mas eu queria fazer, na verdade, eu queria fazer 2 perguntas. Uma que é sobre a primeira parte, que você começou a falar que tem dessa precariedade urbana que tinha na cidade, mas tem uma realidade hoje do PAC, do Minha Casa Minha Vida, que transformou muito a cidade e, de uma certa forma, a sociedade, né? Pelo menos tem fixado a propriedade para uma parte da população, né? Tem expandido de tal forma que, sei lá, a pavimentação, mesmo que não seja do ponto de vista do direito, mas é uma pavimentação que a urbanização se generalizou. Eu pensei na pavimentação, mas enfim, infraestrutura sanitária. E, enfim, mas eu não sei, eu queria que você falasse um pouco disso, enfim, se isso está acontecendo, se tem uma mudança política social a partir também dessa transformação. E a outra coisa que você começou a falar você estudou a criança em situação de cortiço, né? Mas a criança em situação... Se existe algum tipo de dado para a criança que mora no conjunto habitacional do CDHU na cidade de Tiradentes, assim, sei lá, imagino que seja uma vida de melhor qualidade do que a do cortiço, mas, enfim, quais são as dificuldades que essa criança também... Se tem alguma informação, né? Mas, enfim...
Acho que retomando uma coisa assim que quando a Mônica traz é a mudança do sentido da cidade, né? A cidade sempre nasceu com o sentido da convivência, da coletividade, principalmente os mais velhos, quando era criança, a praça era o lugar de brincar, o lugar da convivência, né? Acho que tem toda a questão da expansão, da lógica e a questão hoje da violência também, que as pessoas o sentido do público perdeu o sentido e cada um hoje cada vez mais está vivendo no espaço mais privado, né? Isso tem, acho que, a ver nas grandes cidades, principalmente com a violência e também uma visão cada vez mais individualista, né? Então, acho que isso tem uma influência na cidade, no modo de funcionar a cidade. Porque mesmo se todo mundo, se a população assumisse o lado público da cidade, com certeza você poderia estar ajudando a diminuir a violência. À medida que você coage, todos os cidadãos vão perdendo espaço. Mas isso também tem um pouco a visão da cidade, né? Porque antes, a própria legislação a construção de uma casa permitia a janela junto com a calçada, porque era uma relação da casa com a calçada. As pessoas saíam na calçada, conversavam da janela. Depois dos anos 40, a legislação começa a mudar. Você é obrigado a deixar 5 metros, meio a casa e o público, como se fossem 2 elementos diferentes. Então tem a ver também com todas as legislações urbanas também, que procura distanciar a casa do público aí. Então acho que é um processo também da sociedade, também as próprias legislações que vão ajudando a separar do público do privado aí. E a questão do cortiço que o senhor levanta aí, que eu falei, a exploração no cortiço é muito grande, tem um intermediário que ganha em cima dos cortiços. Se a gente for ver só para dar um exemplo, uma moradia que custasse 100 mil, em qualquer imóvel, o valor do aluguel seria mais ou menos 0,6%, 0,7% do valor do imóvel. No cortiço, você somando o que as famílias pagam lá dentro, chega a ser 3,8% do valor do imóvel. Só para ver como que se ganha na exploração. Fazendo entrevista com o proprietário, ele dizia assim: se eu arrumar minha casa, deixar aquele cortiço, uma casa para alugar para uma família, eu ganho menos do que se eu deixar precário, todo quebrado, dividido em quartinho, porque eu ganho muito mais. Só para ver assim, então, que a exploração da pobreza e da miséria é muito grande. Isso deveria ser penalizado quem faz isso, né? Não é discutir só a função social da propriedade, nós temos que discutir também a propriedade maléfica, né? que serve só para explorar aí. Outra questão que o senhor traz aí também dos recursos públicos para investir no interesse privado, por exemplo, não só o bairro ali da região do metrô Conceição, onde muitas vezes verticaliza, diminui a densidade, não é porque fez prédio, aumenta a densidade, e tem, de uma certa forma, a expulsão da população que tinha uma renda menor ali da região. A hora que a região melhora na infraestrutura, a própria valorização acaba expulsando as pessoas que têm mais baixa renda. Então, e cria, às vezes, ambiente contraditório. A gente vê nos bairros de classe média, às vezes tem colégio público que não tem quase alunos. Tem discussão ali no Indianópolis até se a Levi se ia fechar ou não. Ali na Luz, o Prudente de Moraes, a discussão é de demolir. Enquanto, então, assim, você perde a população com infraestrutura. Aí você vai nos bairros distantes onde não tem infraestrutura.